Olá! Nós do Grupo Pet Agro trazemos para vocês uma nova videoaula. O tema de hoje é Morfologia do nematóide e utilização da chave. A morfologia dos nematóides será a nossa principal ferramenta para a classificação dos mesmos, enquanto as chaves nos guiarão entre suas características. Como todos sabem, a taxonomia trata-se de um método de classificação em um sistema categórico. Este, por sua vez, é dividido em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, podendo ter também subclassificações entre estes. De acordo com essa imagem, podemos conferir vários tipos de nematóides e suas devidas classificações. Para a identificação dos nematóides, há inúmeros métodos moleculares, como por exemplo, a extração de DNA, sequenciamento, análise dos eletroferogramas, entre outros. Para isso, é importante relembrar algumas características da fisionomia dos nematóides em geral, como se pode ver na imagem. Cada número corresponde a uma estrutura de seu corpo, por isso listamos na tabela ao lado. Neste e no próximo slide, vocês poderão ver cada parte referente ao corpo do nematóide. Por exemplo, o número 17 corresponde à vulva, o número 23 à cárdia, e assim por diante. Os nematóides são divididos em 4 ordens, as quais se baseiam no tipo de esôfago. Tilênquida e Afelênquida possuem 3 partes: procorpo, bulbo mediano e bulbo basal, enquanto as demais ordens, Dorilâmida e Triplônquida, possuem 2 partes: procorpo e bulbo basal. Como já dito, a ordem Tilênquida possui o procorpo, bulbo mediano e bulbo basal. Suas características envolvem a presença do estilete com nódulos basais. A DGO, que consiste na abertura da glândula dorsal esofagiana, está no procorpo, caracterizando então um esôfago tilencoide. Nessa imagem, em que o nematóide já possui seu esôfago dividido em 3 partes, podemos encontrar a DGO no procorpo, que está circundada de vermelho. Já a ordem Afelênquida possui as mesmas divisões e estilete com nódulos basais, porém a DGO está localizada no metacorpo, que neste caso é mais desenvolvido, caracterizando então um esôfago afelencoide. Nessa imagem, também destacada, a DGO está localizada no bulbo mediano, como vocês podem ver. Nesta imagem, de forma ilustrativa, podemos ver a diferença da posição da DGO em ambas as ordens. A ordem Dorilâmida, por sua vez, terá o esôfago dividido em 2 partes, procorpo e bulbo basal. Seu estilete será diferenciado, sendo longo e reto, sem nódulos basais. E também não há a presença da DGO, possuindo um esôfago, então, dorilaimoide. Além disso, esses nematóides se caracterizam por serem longos e finos. Neste slide, podemos conferir que as características mencionadas no slide anterior são bem correspondentes. O nematóide é longo e fino, seu estilete é longo e reto e não possui nódulos basais. Com divisão similar, a ordem Triplônquida não possui nódulos basais nem DGO, porém seu estilete é curto e curvo, sendo nematóides curtos e largos. Seu esôfago também recebe o tipo de dorilaimoide. Bom, aqui podemos ver que o nematóide realmente é um pouco mais largo e seu estilete é bem característico, porque ele é bem curvo. Novamente, de forma ilustrativa, a diferença dos esôfagos dorilaimoide. Então aqui podemos ver que o estilete é longo e reto, enquanto o outro é curvo e curto.
Prosseguindo na classificação e corrida da chave, temos mais 5 etapas, como vocês podem ver no slide. Assim, a próxima que vamos tratar refere-se ao tipo de ovário da fêmea. O tipo de ovário da fêmea será classificado de acordo com o número deles, sua posição e a posição da vulva, podendo ser classificados de 4 maneiras diferentes, isto é, terão 1 ou 2 ovários, que poderiam estar antes da vulva, depois dela, ou ter um antes e um depois, como vamos ver nos próximos slides. Monodelpha prodelpha é característico de nematóides vermiformes, possuindo um ovário localizado antes da vulva, a qual se encontra na região posterior do corpo. Já o monodelpha ophistodelpha também é característico de nematóides vermiformes. Possuem um único ovário, porém, desta vez, se encontra depois da vulva, a qual está na região anterior. De acordo com as flechas, vocês vão poder confirmar a informação. Didelpha prodelpha não é característico de vermiformes, mas sim de nematóides com a região posterior dilatada. Possui 2 ovários que estão localizados antes da vulva, a qual está no terço posterior do corpo. Enquanto isso, a Didelpha amphidelpha trata-se de uma característica de vermiformes, com 2 ovários, sendo um localizado antes da vulva e o outro depois da mesma, a qual está na região mediana do corpo. A próxima característica a ser analisada é a sobreposição do esôfago sobre o intestino. Para isso, devemos lembrar que as aberturas ficam do lado ventral, ou seja, a vulva, por exemplo, sempre estará do lado ventral do corpo. A única exceção que temos é a DGO, que não é levada em conta nesta análise. Assim, podemos ter 3 resultados diferentes. O esôfago pode se sobrepor de forma ventral, que ocorre quando o esôfago acaba inclinado para dentro, como vocês podem ver nessa primeira imagem. A primeira flecha azul aponta, então, para essa sobreposição de maneira dorsal, quando o esôfago acaba inclinado para fora. A flecha amarela, então, remete ao esôfago apontado para fora e sem sobreposição, onde o encontro destes órgãos são em linha reta. Nessa etapa, notamos a diferença de coloração para fazer essa distinção, ou seja, basta ver qual parte do esôfago está no final, se foi no ventre ou no dorso. Por exemplo, a imagem do meio. Ela apresenta a parte mais clara na parte dorsal. Por isso, a sobreposição acaba sendo dorsal. A outra classificação a ser feita é referente aos fasmídeos, que são estruturas sensoriais que ficam entre a região lateral, na parte externa do corpo. Eles possuem 2 formas, a de escutelo, parecendo uma moeda, ou a de poro, que lembra um ponto. Então, aqui podemos ver já a diferença de tamanho entre os fasmídeos. O poro pode ser apenas simétrico, enquanto que o escutelo pode ser simétrico ou assimétrico, os quais se localizam um antes e um depois da vulva. Então, apenas a forma do fasmídio em escutelo que pode ser assimétrico. Bom, neste slide podemos ver a representação de cada tipo de fasmídio. Na primeira, podemos encontrar um poro simétrico. Nota-se que o tamanho dele é bem menor que o escutelo, como nessa segunda imagem à direita, onde temos um escutelo simétrico. Nessa terceira imagem, mais abaixo,
podemos encontrar, então, um escutelo assimétrico. Outra característica é o campo lateral, que trata-se de uma estrutura morfológica da região lateral. Essa, por sua vez, é classificada pelo número de linhas e forma, sendo aerolado, isto é, as estrias transversais da cutícula atravessam as linhas longitudinais do campo lateral. Não aerolado, neste caso, as estrias transversais não atravessam as linhas longitudinais do campo lateral. E, por fim, parcialmente aerolados, em que algumas estrias transversais atravessam as linhas longitudinais. Aqui podemos ver claramente o aerolado, em que todas as estrias atravessam as linhas longitudinais, mas à direita podemos ver que ela é parcialmente, pois algumas estrias atravessam, enquanto outras não, e o não aerolado mais abaixo, onde nenhuma das estrias atravessam as linhas longitudinais. Por fim, a última análise a ser feita é a posição da DGO, quando a mesma está presente, podendo estar localizada a mais que um quarto do comprimento do estilete ou não. Ou seja, vocês vão comparar a posição da DGO com o comprimento do estilete, como nessas duas imagens. A primeira, mais à esquerda, podemos ver que ela possui mais que um quarto do comprimento do estilete, enquanto a imagem à direita, podemos ver claramente que a posição da DGO é bem curta no procorpo, caracterizando então menos que um quarto do comprimento do estilete. Para exemplificar e treinar o conteúdo dessa videoaula, vamos utilizar então este nematóide como exemplo. Vimos os 6 passos para a classificação do nematóide, então vamos por partes. Bom, aqui já temos todas as respostas. Na sua casa, tente fazer sozinho, pois disponibilizamos ao final dessa videoaula as chaves que vocês poderão usar para fazer a classificação. Bom, aqui temos a primeira parte da chave necessária para a classificação e aqui a última parte. Bom, o grupo PET Agri agradece e bons estudos!